E há muita gente sem entender a decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender a aplicação da lei da dosimetria até que as ações diretas de inconstitucionalidade sejam julgadas. Por isso, a gente convidou o advogado especializado em direito criminal, Joabes Sobrinho, para saber melhor o que foi feito. Joabes, muito boa tarde. Quero que o senhor comece nos explicando essa decisão de Moraes, do ponto de vista legal, está correta? E as ações diretas de inconstitucionalidade precisam ser votadas antes da lei começar a entrar em vigor? Então, Rafael, boa tarde. O grande debate hoje é entender se o juiz que participou do julgamento pode ser o juiz da causa também, o juiz que vai enfrentar essas ações, essas ações de declaração de inconstitucionalidade. Artigo, o artigo 252, ele diz que não. O artigo 252 do, CP, do Código de Processo Penal diz que não pode. Mas, entretanto, todavia, tem pessoas que defendem a posição do ministro dizendo que essa decisão de suspender, ele não estaria julgando as pessoas, estaria simplesmente declarando se a lei é constitucional ou inconstitucional. Por esse motivo, a narrativa construída pelo ministro é de que, para garantir a segurança jurídica das condenações, ele deve suspender. Entretanto, há quem defenda, que a grande maioria, esmagadora, de que uma lei benéfica ela deve retroagir imediatamente, não deve aguardar nenhum tipo de julgamento. O julgamento, pelo contrário, pode acontecer e, se houver um resultado diverso, eles caçam a decisão anterior, mas que não pode ser feito desta forma, deixando as pessoas presas por tempo indeterminado até que sejam julgadas duas ações que, na verdade, ele não deveria nem estar à frente. E, doutor, nesses casos, o que é que essas ações estão questionando em relação à lei da dosimetria? A questão é que, quando foi vetado, não foi vetado, foi vetado o próprio Congresso, ele vetou parte da lei, porque ia liberar muita gente que cometeu crimes hediondos. E aí, para evitar que fosse beneficiado outros crimes mais graves, eles fizeram a vetação. E a lei diz que, na verdade, ele tem que ser, não pode ser parcial o veto, tem que ser total. E eles fizeram o veto parcial. E entendo eu que, na verdade, quem pode mais, pode menos. Se eles podem vetar toda a lei, eles podem caçar o veto de toda a lei, eles também podem fazer isso de forma diferenciada, entendendo que, se mantivesse do jeito que estava o veto, ia beneficiar outras pessoas que realmente cometeram crimes mais graves. E a oposição agora, como eu disse, ela quer ressuscitar a proposta de emenda à Constituição que perdoa os envolvidos no 8 de janeiro, ou seja, um perdão total. E eu queria saber da sua parte, o senhor acha, é considerado constitucional algo desse nível, de perdoar todas as condenações? Então, Rafael, eu entendo que, na verdade, o critério que eles estão utilizando, eles estão seguindo um caminho errado. Por qual motivo? Eles poderiam revogar a lei, se fosse para ser dessa forma mais efetiva e com a legitimidade do Congresso, ele pode revogar a lei de 2021, que foi utilizada para condenar as pessoas. Então, se eles revogarem a lei, a condenação fica sem base. Então, tem que soltar todo mundo. Agora, fazer um perdão, e aí vai ter que enfrentar depois, da forma que eles escreverem o texto, se é constitucional ou é inconstitucional. Eu acredito que eles estejam em um caminho que é mais difícil. Eles poderiam simplesmente revogar a lei. Aquilo que era crime deixa de ser crime. E, doutor, caso o STF julgue procedente essas ações, a lei ela deixa de valer. Qual seria o caminho para que algo parecido fosse votado novamente no Congresso Nacional? Então, se for declarado inconstitucional, ela deixa de existir. A questão é, a dosimetria da pena hoje não poderia voltar a ser novamente tema de debate por conta justamente dessa inconstitucionalidade. Se é inconstitucional antes, vai ser depois também. O que eles podem usar como critério, é porque você deve estar perguntando, você sabe se a gente pode separar, né? Já que eu tiro os crimes hediondos e apresento novamente. Não pode. Ele vai ter que fazer o seguinte, buscar um outro fundamento jurídico para poder apresentar e tentar reduzir as penas, que acredito eu, vai ser através da emenda constitucional, ou, como eu falei anteriormente, eles deveriam revogar a lei que deu base para essas condenações. Porque o ministro Alexandre de Moraes, fica difícil ele enfrentar isso sozinho, tem que levar isso para o plenário, certamente isso vai para plenário, para julgamento. Acredito eu, inclusive, que no plenário vai dizer que é constitucional a lei, que a lei realmente é constitucional. O problema aí é o tempo. As pessoas estão presas e não sabem quanto tempo isso vai levar.
Doutor, muito obrigado por participar com a gente aqui ao vivo. Esse assunto que tem gerado tanta discussão aqui no país com a lei da dosimetria. Qualquer novidade, por favor, se está à vontade para trazer mais informações para nós. Agradeço, Rafael. Bom trabalho. Olha,